Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no verso 5. Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. O texto sagrado diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vou repetir uma vez só. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Meu Deus, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Pedimos que o Senhor nos permita, além de informação meramente humana, racional, mais do que simplesmente arrazoarmos no nível mental, nós oramos que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Nós oramos que ela produza luz e entendimento, que ela venha com aquela aplicação individual que só os céus podem promover, que ela produza não apenas, ó Deus, aquela fé e resposta de correspondência necessária, mas que aquilo que o Senhor começar aqui continue mesmo depois dessa reunião. E nós te damos glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor não apenas vai falar, mas também fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O texto começa apresentando dois paralelos, duas ilustrações, antes de nos dar uma espécie de classificação do agir de Deus. Ele primeiro diz: assim como não sabes, uma versão diz, aqui eu estou lendo, diz: assim como você não conhece o caminho do vento. Depois diz: nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Depois dessas duas ilustrações, ele diz: assim também não sabes, do mesmo jeito que você não sabe uma nem outra, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Essa palavra traduzida nas versões mais antigas como não sabes, aqui na Nova Almeida atualizada, ela apareceu como não conhece, depois não sabe e depois não entende. Embora no original seja exatamente a mesma palavra, acredito que essas tentativas de traduções diferentes visam apenas dar um significado mais abrangente, porque essa palavra, ela significa literalmente, no seu sentido primário, conhecer. Algumas possibilidades de expandir sua tradução é incluir junto com conhecer a ideia de perceber. Entre o conceito de percepção, existe nos léxicos uma menção específica de perceber e ver, ou seja, percepção visual. E acredito que justamente essa ideia de percepção visual é a que mais cabe no contexto. Porque quando ele diz assim como você não conhece o caminho do vento, ele basicamente não está falando apenas de algo que não se conhece, mas de algo que não se vê. Porque, por exemplo, eu posso saber em que direção o vento está soprando, pelo simples fato de que a brisa tocando o meu rosto denuncia. Ou observando as folhas de uma árvore balançando, eu sei, o vento está soprando para lá. Ainda que seja algo invisível aos nossos olhos, nós temos uma certa evidência. Mas nós temos hoje conhecimento não só de como as correntes de ar funcionam, a própria temperatura do ar produzindo movimento e circulação. Nós podemos até num determinado momento dizer está soprando para cá, mas nós não sabemos, como os antigos diziam, onde é que o vento faz a curva, onde é que a coisa muda. Eu, quando garoto, sou parte de uma geração anterior à do videogame. Parte da nossa diversão era soltar pipa. E uma hora a pipa está erguida para um lado porque o vento está soprando para lá. Daqui a pouco mudou completamente. E o caminho do vento é algo que, num momento específico, com determinados meios de checar, você pode dizer agora é assim, mas você não consegue acompanhar o processo com a vista dos olhos. Quando ele muda de exemplo, ele também fala de algo que acontece fora da vista dos olhos. Quando a Bíblia diz que nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, se a palavra significasse apenas saber ou conhecer, ela nem atualizada estaria mais. Porque hoje nós temos conhecimento científico e biológico da calcificação. Onde fala da formação dos ossos, é lógico que está falando da criança em desenvolvimento no ventre materno. E hoje nós temos o entendimento de como se dá a formação. No entanto, o processo acontece fora da vista dos olhos.
Assim como no caso do vento, nós podemos ter algumas evidências. Mês a mês, naquela gestação, a barriga da mamãe está aumentando de tamanho, que denuncia que a criança está crescendo. Mas o processo acontece fora da vista dos olhos. Atualmente temos recursos tecnológicos que eles não tinham. Eu estou falando de mais de 2 décadas atrás, nas gravidez dos 2 filhos que Kelly e eu tivemos, a gente já pôde pelo ultrassom ir além da capacidade visual e descobrir que estava tudo bem com as crianças antes do nascimento. Eles naquela época não tinham nada que permitisse furar esse bloqueio da incapacidade de visualizar o processo. Mas mesmo nós hoje, nós temos pequenos vislumbres. A maior parte do tempo, o processo ainda acontece fora da vista dos olhos. E é depois de definir como um padrão e uma alegoria esses 2 exemplos de coisas que não são visíveis aos olhos, que a Bíblia diz, assim também não sabes, não conheces ou não entendes o agir de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, a Bíblia garante que Deus está agindo em tudo, mas não é porque Ele está agindo em tudo que significa que eu e você consigamos reconhecer o processo. Nós podemos até ter a evidência de alguns resultados, mas não acompanhar o processo. Porque o processo, assim como o caminho do vento, assim como o desenvolvimento da criança no ventre da mamãe, ela é, ou ele é, invisível aos nossos olhos. E o tema da minha mensagem hoje é o agir invisível de Deus. E há muitas razões pelas quais, biblicamente falando, nós podemos enumerar Deus ter escolhido agir de forma que é invisível aos nossos olhos. O primeiro deles, e é um dos focos da minha mensagem, embora eu não vou gastar tempo detalhando isso, diz respeito à fé. A Escritura diz que o justo viverá da sua fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 diz que é a convicção de coisas que não se veem. E segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, Paulo diz, visto que andamos por fé e não por vista, porque andar por fé não é andar pela vista dos olhos. E o Deus que nos chamou a andar em fé, Ele está dizendo que eu e você não precisamos do testemunho visual para que a gente possa acreditar ou confiar. Então Deus pode seguir agindo de forma invisível aos nossos olhos e a gente pode seguir crendo que Ele age em todas as coisas, mesmo que a gente não esteja no controle do desenvolvimento do processo. Mas eu quero dar um pouco mais de ênfase, embora o propósito da minha mensagem hoje seja fortalecer sua fé e confiança. Eu quero dar um pouco mais de ênfase a um outro aspecto, que eu já vou explicar na sequência. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o agir de Deus, ele vai além da nossa compreensão. Vai além da nossa compreensão, porque a mente de Deus, que tem planos em execução, é muito superior a nós. E nós não temos a menor condição de acompanhá-lo. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, a palavra traduzida do natural é psíquico, entrega ao psique sua mente. Ele não entende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Isaías 55, 8 e 9 diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Por quê? Porque os pensamentos de Deus também são mais altos que os nossos. Então, planos e projetos estabelecidos por Deus determinam caminhos mais elevados do que seriam os nossos, porque nós não temos a capacidade de pensar, projetar, planejar, muito menos gerenciar como Ele tem. Agora, há algo interessante para se destacar nesse processo. Em Provérbios, no capítulo 25 e no verso 2, e é interessante reconhecer que essa declaração, embora inspirada pelo Espírito Santo, é feita por ninguém menos do que Salomão. Um homem que teve conhecimento e sabedoria que atraía pessoas de longe para ouvi-lo dissertar sobre muitas coisas. Ele diz em Provérbios 25:2, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Outra tradução diz, a glória dos reis é esquadrinhá-las, mas a NVI diz, é tentar descobri-las. Ou seja, enquanto Deus se gloria por encobrir, por esconder, os homens se gloriam por tentar detalhar. São características de cada um. Eu sei que Deus, na sua grandeza, senhorio, soberania, Ele não nos deve satisfação de tudo que Ele faz. Mas a questão não é que Deus escolheu agir de forma que a gente não entenda apenas por má vontade de comunicar o que Ele faz. O que nós precisamos entender é o oposto. Ele intencionalmente escolheu não mostrar tudo o que faz, e Ele tem razões para isso. Eu lembro de quando garoto ouvi meu pai citando várias vezes um texto da Bíblia. Deuteronômio 29 diz, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Ou seja, no reino de Deus nós temos coisas que Deus revela,
Mas nós temos coisas que Deus mantém oculto. As que Ele revela é porque assim Ele aprove revelar. As que Ele decidiu não comunicar é do direito dEle não dar satisfação. Mas nós precisamos entender que isso é mais do que uma decisão arbitrária, teimosa, sem fundamento. Ela é fruto de uma sabedoria que além da nossa capacidade de mensurar. E eu quero chamar a sua atenção para algo, que quando a Bíblia estabelece um padrão de que a mente humana não acompanha a mente divina, eu brinco que até Deus, querendo explicar, teria um problema enorme, que era se fazer entender por seres de uma mentalidade muito inferior. A mesma Bíblia também mostra que Satanás, o arqui-inimigo de Deus, nosso adversário e opositor, ele também tem dificuldade de entender o agir de Deus. E na verdade esse é o segundo elemento que eu quero explorar na mensagem hoje. Eu olho para alguns crentes e me aborrece ver que alguns crentes dão moral demais para o diabo. Eu quero hoje gastar um pouquinho de tempo exaltando a grandeza e a soberania de Deus e fazendo um pouco caso do cão, pisando um pouco nele. Eu quero te mostrar que o diabo não é isso tudo que alguns estão achando. Eu quero te mostrar que a Escritura nos apresenta uma visão que é importante na fundamentação da nossa fé. E para que você consiga entender isso, eu quero te mostrar um paralelo. Se você puder me acompanhar em Mateus, no capítulo 16. Nós temos uma pergunta de Jesus aos seus discípulos no verso 13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles dizem, olha, tem gente dizendo que é João Batista, que o Senhor Elias, Jeremias, outros profetas. Jesus rebate vocês. O que dizem a meu respeito? Pedrão, que falava pensando e pensava falante, o cérebro e a boca conectados, ele já responde bate pronto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E recebe de Jesus o elogio. Porque Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. E diz, não foi carne e sangue. Traduzindo, não foram homens que te deram essa informação. Foi o Pai que está nos céus que te revelou. O que Jesus está fazendo é dar um joinha para o Pedro e dizer, você sintonizou a frequência com a rádio certa e captou a comunicação correta. Mas não demora muito. E Pedro vai sintonizar em outra estação de rádio. Que, como diria a moçada, nada a ver. Jesus está falando sobre ser necessário, lá no verso 22. Ele começa falando no 21. Ele começa a falar que é necessário que ele sofresse, padecesse, morresse, ao terceiro dia ressuscitasse. E o verso 22 diz que Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Você consegue imaginar o Pedro dando bronca em Jesus? Qual é a repreensão de Pedro? Ele diz, mestre, isso de modo nenhum irá te acontecer. Eu fico imaginando a linguagem hoje, Pedro dizendo, para com isso, Jesus, presta atenção, pensamento positivo. Vai dar tudo certo. Para com esse negócio de morrer. Nesse momento, qual a resposta de Jesus para o Pedro? Jesus voltando-se disse, para trás de mim, Satanás. Outro dia alguém falou, pastor, Jesus chamou Pedro mesmo de Satanás. Não. Assim como quando ele disse que quem revelou que Jesus era o Cristo era o Pai que estava nos céus. Ele não estava chamando Jesus não estava chamando Pedro de Deus. Quando ele fala de uma inspiração maligna, ele não está chamando Pedro de Satanás. Ele está falando de qual frequência de rádio foi sintonizada. Quem está entendendo? Então agora Jesus não está mais falando com Pedro. Ele está falando com a fonte de influência maligna por trás de Pedro. E ele diz, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas. Outra tradução, como NVI diz, não pensa. A Nova Almeida atualizada, não leva em consideração as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Aqui a Bíblia está estabelecendo um padrão sobre a mente e a forma de pensar do diabo. Ela não está no nível e no patamar de Deus. Está no nível e no patamar humano. Não pensa nas coisas que são de Deus, e sim nas que são dos homens. Pastor, o diabo, como anjo caído que é, ainda que caído, continua sendo anjo. Ele não tem uma mente superior à nossa, sim, e muito. A Bíblia diz que sua sabedoria se corrompeu, não que ele a perdeu. E é por isso que a Bíblia vai falar dos seus ardis, das suas maquinações, porque a sabedoria foi agora distorcida para o mal. Ou seja, o processador dele, falando em linguagem de computador, pode ser melhor que o nosso. Mas o sistema operacional é o mesmo. A forma de pensar e processar da mente de Satanás está no nível humano, não no patamar divino. Isso significa o quê? Que se os homens não entendem o agir de Deus, Satanás e o reino das trevas também não.
Pastor, isso por acaso é algum tipo de notícia boa? Sim. Por que é uma boa notícia? Porque ao não entender a forma de Deus agir, mesmo em suas tentativas de resistência, Satanás não é páreo para a multiforme sabedoria de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 3, dos versos 8 até o 10. Efésios 3, de 8 a 10 diz assim: a mim, Paulo está falando, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele está falando de coisas que não se sondam, não com a mente humana. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. Veio de mistério, leia-se segredo. Que durante tempos passados esteve oculto em Deus. Lugar de oculto, você pode ler escondido. Esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, não mais como era no passado, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito, verso 11, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos entender algo. Paulo está dizendo que durante muito tempo no passado, Deus manteve algumas coisas em oculto, em segredo. E ele fez isso, por quê? Para que agora, pela igreja, ele manifestasse, revelasse sua multiforme sabedoria. Sabedoria de Deus é tão grande, é tão expansiva, é tão fora da nossa capacidade de mensurar, que a única tentativa, a Bíblia dá um adjetivo que o homem entenda, é multiforme, ela tem muitas formas. Ou seja, ela além de gigantesca, imensurável, imprevisível. Mas Deus fez questão de usar a igreja e o momento do aparecimento da igreja no cenário para jogar na cara dos principados e potestades sua multiforme sabedoria. A geração de meus pais tinha um ditado que repetiam com frequência e já caiu em desuso. Para indicar esperteza, eles diziam assim: enquanto você está indo, eu já estou voltando. Na verdade, isso é um encurtamento de uma outra versão que diz: enquanto você está indo com milho, eu já estou voltando com o fubá pronto. Eu diria que enquanto o diabo está indo, Deus já foi e voltou eternas vezes. E ele está mandando uma mensagem de que na obra redentora, no propósito em Cristo, ao levantar a igreja, ele jogou na cara dos principados e potestades sua multiforme sabedoria. Quando você olha para a Escritura ao longo do Antigo Testamento, não é clara a ideia de que Deus enviará seu Filho, que se fará homem e que precisará morrer por nós. Todo o conceito do reino de Deus neles era baseado no Messias que viria como um general de guerra e um conquistador no nível natural. Aliás, qual era o entendimento que eles tinham de reino de Deus? Ao longo das Escrituras, isso vai sendo expandido, e o ápice é a revelação que nós temos no livro de Daniel. Quando Nabucodonosor sonha com uma estátua composta de 4 metais diferentes. Capítulo 2 fala que ele sonha com uma estátua que a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, mas as pernas de ferro. Então uma pedra era cortada sem auxílio de mãos, o que não fala de intervenção humana, mas divina. Essa pedra vinha atingir a estátua onde? Nos pés. A estátua esmiuçava, virava poeira, era levada pelo vento, não sobrava nada. Mas a pedra que a destruiu, crescia, se tornava uma montanha que enchia toda a terra. Daniel vai interpretar o sonho profético para o rei de Babilônia e diz: você é a cabeça. Babilônia foi o primeiro império de proporções mundiais na história da humanidade. Ninguém antes governou o mundo. Os babilônicos foram os primeiros, os pioneiros nisso. Mas ele olha para o rei e diz: depois de ti se levantará um reino inferior ao teu. Ou seja, mudança de metal é mudança de reino. E nós sabemos pelo livro de Daniel e a confirmação da história que os medo-persas sucederam os babilônios no governo mundial. Mas depois, por sua vez, também foram sucedidos por um terceiro reinado, já profetizado no livro de Daniel, a Grécia de Alexandre o Grande. Mas a Bíblia estava dizendo que não seria nos dias nem do primeiro, Babilônia, nem do segundo, os medo-persas, nem do terceiro império mundial, mas no dia do quarto, uma pedra viria para derrubar aquilo tudo. Qual é o quarto império? Romano. Quando que Jesus aparece dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado? Nos dias do quarto império. É por isso que a expectativa estava altíssima. Todo mundo estava dizendo: a qualquer momento Deus vai derrubar o reino dos homens. Mas a expectativa deles era de um reino humano. Por isso que mesmo depois da ressurreição, Atos 1,6, os discípulos estão perguntando: é nesse tempo que restauras o reino
a Israel. O que é que ele esperava andando com Cristo? Nós vamos dominar o mundo. A Bíblia diz que Tiago e João, com a ajuda de mamãe, vão interceder para Jesus, dizendo: Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permita que a gente se sente um à sua esquerda, outro à sua direita. O que os dois estavam pedindo? Deixa a gente ser ministro da fazenda e do planejamento. Deixa a faca e o queijo na mão da família. E a Bíblia diz que os 10 se revoltaram com isso. Por que revoltaram? Porque também queria os lugares à direita e à esquerda de honra. A maioria deles teve dificuldade para enxergar o aspecto espiritual. Por quê? Porque essas profecias não eram tão claras. Por que não eram tão claras? Deus fez questão de manter oculto, não apenas dos homens, mas do reino das trevas. Quando Jesus se manifesta, o diabo está vendido, perdido na história. A insinuação por meio de Pedro é: para que morrer? Desiste dessa ideia, nada disso. Mas quem que entra em Judas depois para negociar a venda e a traição de Jesus? O próprio Satanás. Outro dia alguém falou: pastor, bipolaridade. Eu falei: não, estava perdido. Ele não sabe se para o processo de declaração de Jesus de morte, ele não sabe se o encaminha de vez para a cruz para tentar eliminar a ameaça. E o fato é que, ao tentar se livrar de Cristo, sem que entendesse o que estava fazendo, o diabo cooperou para que a obra da redenção acontecesse. Por que ele fez isso? Porque ele queria cooperar com o plano de Deus? Não. Imagina Deus, uma linguagem de hoje para você entender, olhando do céu e dizendo: sabe de nada, inocente. Anos atrás eu vi uma declaração da irmã Valnice Milhomes que eu gostei e incorporei no meu vocabulário. Ela dizia: assim como nós armamos ratoeiras para pegar ratos, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. Ele coloca armadilhas diante de alguém que não consegue entender os movimentos divinos. E mesmo quando ele tenta se opor, ele acaba reincidindo num comportamento. Ele coopera com Deus. Eu sei que a ideia de Satanás a serviço de Deus é assustadora para alguns, mas esse aparente paradoxo, essa aparente contradição, ela precisa ser entendida e explorada na Bíblia. O diabo não acabou cooperando só para que a morte de Jesus acontecesse. Durante todo o Antigo Testamento, ele imagina que o povo do reino, todo o reino, precisa não só de um rei, precisa dos súditos. Ele imagina que é a descendência natural de Abraão. Até porque Deus fez promessas a Abraão e a sua descendência. Mas Deus disse para Abraão: sua descendência será numerosa como a areia do mar. Ele está falando de algo numeroso, incontável, sim. Mas Deus também disse: ela será numerosa como as estrelas do céu. O que ele estava dizendo? Só de outra coisa numerosa e incontável? Não, ele está dizendo: eu vou te dar uma linhagem terrena, mas eu também vou te dar uma linhagem celestial. É isso que João tenta explicar. Veio para o que era seu, a linhagem natural, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. E Paulo vai explicar que os gentios são os filhos da fé. Aos romanos ele diz que nós fomos simplesmente enxertados na oliveira. E o que eu estou tentando te apresentar aqui? O conceito de povo de Deus, olhando só para a perspectiva de Israel natural, era incompleto. No Antigo Testamento, toda a oposição de Satanás se vira contra esse povo. O livro de Esther conta a história de como num dia tentaram exterminar uma raça inteira. Mas quando o diabo acorda, ele não só perseguiu o povo errado, empurrou Jesus para a cruz, contribuiu com o plano de salvação, mas ele assiste debaixo do seu nariz a fundação e o levantamento da igreja. E a Bíblia diz: por meio da igreja, Deus está manifestando sua multiforme sabedoria. Deus está dizendo para os principados e potestades: sabe de nada, inocente. A hora que ele percebe o que aconteceu é tarde, a igreja começou, o evangelho está sendo pregado com poder, um avivamento está acontecendo em Jerusalém. Mas Deus tinha dito: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Está falando de progressão. É quase como se dissesse São Paulo, região metropolitana, o estado, o país. Ele está falando de progressão. Mas ninguém saiu de Jerusalém. Pessoas vinham da Judéia, mas eles não estavam indo à Judéia. Mas Atos 8:1 diz: se levanta grande perseguição contra a igreja, porque agora o diabo vira o canhão de Israel para a igreja. E quando a perseguição começou, e ela foi intensa, Atos 8:1 não só diz que foi uma grande perseguição, mas Atos 8:4 diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Estamos falando de uma igreja de milhares e milhares e milhares de pessoas, e só sobraram os apóstolos. Mas a Bíblia diz: por onde eles passavam, fugindo da perseguição,
Eles pregavam o evangelho. Agora o evangelho transcende a Judéia, alcança a Samaria e começa a alcançar os gentios. Ou seja, a perseguição do diabo contra a igreja fez dele um dos primeiros agentes missionários da história da igreja. Mais uma sataneira. Nós temos muitas delas ao longo das escrituras. Martinho Lutero, o grande reformador, dizia: o diabo é o diabo de Deus. O que é que ele estava tentando dizer? Ele não está fora de controle. Eu vejo uns crentes que ficam apavorados, com medo do diabo, do reino das trevas, como se ele fosse muito mais do que é. Meu querido, a Escritura diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas algo que nós precisamos entender é que a Bíblia não apresenta um diabo fora de controle. Outro dia uma pessoa veio falar comigo, não, e ela falava baixinho assim, olhando para o lado, porque o caborja, e o que é o caborja? A pessoa dava assim, não, fala baixo. É dizer, é o diabo. Eu falei, por que tu está chamando o diabo de caborja? Para ele não ouvir. Com medo. Eu falei, gente, nós precisamos rever essa nossa teologia. Houve uma época em que a igreja, chamada para entender batalha espiritual, começou a andar numa neurose, com medo, olhando para trás, por cima dos ombros. Algo que eu e você precisamos compreender: o diabo não está fora de controle. Alguém o rotulou como uma espécie de cachorro na coleira, só vai até onde o tamanho da corrente permite. O diabo tem movimentos que são restritos pelo próprio Deus soberano. 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 diz: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele pode tragar qualquer um? Não. É por isso que Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Nós temos um muro de proteção à nossa volta. E se você não dá, na linguagem dos crentes antigamente, brecha, ele não tem direito de entrar. Aliás, Tiago 4:7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 1 de Pedro 5:9, na sequência, depois de dizer que ele está buscando quem possa tragar, diz: resistir e firmes na fé. Tipo, não dá moral para ele não. Quando chegar a hora certa, Apocalipse 20 diz que um anjo descerá do céu e prenderá Satanás numa cadeia por 1000 anos. Um anjo. Não vai precisar de Miguel e todas as hostes angelicais. Um anjo só vai tirar Satanás de circulação. Mas a Bíblia diz por 1000 anos. E diz: quando os 1000 anos se completarem, importa que ele seja solto por um pequeno período de tempo, porque vai fazer um último servicinho para Deus, antes de ser lançado no lago de fogo e enxofre. E quando eu li isso, quando criança, do lago de fogo e de enxofre, eu dizia: bem feito. Ao que eu e você precisamos compreender é que ao longo das escrituras nós não enxergamos um Satanás fora de controle. Por mais que ele tente se opor em rebeldia a Deus. Tente você imaginar o desafio de jogar xadrez, não só com o criador do xadrez, com a mente mais exímia possível para jogar o jogo, e que além de tudo isso, ele sabe antecipadamente todos os movimentos que o seu oponente vai fazer. Como é que alguém ganha esse jogo dessa pessoa? A Bíblia apresenta um Deus que não é só onisciente, mas é presciente, sabe tudo de antemão. Esse Deus é onipotente, é o Todo-Poderoso, onipresente. Com tudo isso, você acha mesmo que ele está fora do controle? Agora, o que nós precisamos entender e compreender é que às vezes esse Deus, por razões que não entendemos, porque tem um agir que é invisível aos nossos olhos, ele permite ações satânicas. Ou seja, biblicamente falando, existem permissões divinas para ações satânicas. Os historiadores dizem que Martinho Lutero, o reformador, hoje é o dia de falar dele, ele queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, porque ele foi o cara que trouxe a revelação de volta para a igreja, da salvação pela fé e não por obras. E quando ele lia Tiago dizendo: me mostra a fé que eu te mostro minhas obras, ele não conseguia conciliar as declarações. Ele não viu o quadro completo. Ele achava que aquilo era contraditório e dizia: não merece estar na Bíblia. Se dependesse dele, o livro de Tiago tinha saído da Bíblia. Eu nunca me preocupei em tirar o livro de Tiago da Bíblia, mas se eu pudesse tirar um, teria sido o livro de Jó. Porque quando eu li o livro de Jó, me dava um desespero. Eu dizia: Deus, por que esse livro está aqui? Não é bom para você. Não é bom para a sua imagem. O livro começa com Deus falando de Jó, jogando na cara do cão, dizendo para o diabo: viste meu servo Jó, não há ninguém justo e irrepreensível como ele. Deus está dizendo: é o cara, é o crente modelo. Aí o diabo diz assim também: o Senhor abençoou o cara, as obras das suas mãos, o cercaste com a sebe. A palavra sebe significa muro. O que o diabo está dizendo?
O cara, além de abençoado e feliz com a benção, está rodeadinho por um muro de proteção. Ou seja, eu não posso tocá-lo. O diabo diz para Deus, me deixa tocar nele para ver se a festinha de fidelidade continua. Eu dizia para Deus, o senhor vai jogar o jogo do diabo? Vai entrar nisso? Quando eu era criança, eu falava para alguns amigos, duvido que você faz, só para entrar na cabeça dele e ver ele fazer. Eu falei, só porque o diabo diz, duvido que o senhor faz, só vai fazer. E Deus disse, tá bom, eu estou tirando a proteção e estou deixando você tocar. Toca no que ele tem, mas não toca nele. E a Bíblia diz que Jó não pecou, mesmo com a perda de tudo que ele tinha. Num segundo momento, eu jogo na cara do diabo. E diz, está ali de pé, dando glória. As coisas que ele perdeu, está num patamar. Deixa eu tocar no corpo dele. O Senhor diz, toca no corpo, mas não tira a vida. Todas as permissões têm restrição. E o diabo toca no corpo. E ainda assim Jó não blasfema contra Deus. Eu dizia para Deus, tudo isso só para provar o ponto que o Senhor já sabia. E o Jó pagando a conta, porque o Senhor e o diabo estão nesse joguinho. Eu dizia, o Senhor não está sendo um bom Deus. Entregasse o crente meia boca na mão do Satanás, não o seu exemplar da vitrine. Alguém aqui já tentou ensinar Deus a ser Deus? Eu várias vezes quis dar sermão nele. O Senhor não está sendo um bom Deus, o Senhor não está fazendo direito. Não é para isso que o Senhor ganha, só faltava falar isso. E o livro de Jó me dava dor de barriga. E eu fiz malabarismos exegéticos para tentar explicar que o que aconteceu é culpa de Jó, não de Deus, porque alguém tinha que proteger a imagem de Deus. Então em Jó 3,25, Jó afirma, aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu dizia, está aqui. Jó abriu a porta para o diabo pelo medo. E eu digo para as pessoas, isso é verdade. O medo é uma fé ao contrário. É a convicção de que algo ruim vai lhe acontecer. Eu dizia, o negócio tem nada a ver com Deus, é com o diabo. Foi ele que deu moral, deu espaço, deu lugar para Satanás. Onde uma pessoa que eu respeito muito, e ela também, de forma recíproca, sempre demonstrou muito respeito, ela me procura. E ela vem com um jogo de palavras assim, muito suave, alimentando meu ego para eu não perceber de cara o confronto. Eu disse, Subirá, me ajuda a entender uma coisa, porque você é uma pessoa assim, estudiosa das escrituras, sábio. Eu vi uma mensagem sua sobre Jó, mas eu não consegui acompanhar seu nível de raciocínio. Se você tiver paciência e puder me ajudar. E eu, pois não. Ela diz, eu vi você falando, baseado em Jó 3,25, que Jó deu lugar para o diabo. Eu falei, exatamente. Ela falou, só me ajuda a entender algo, porque assim, o seu raciocínio é muito rápido, eu não acompanhei. Ela diz no início do livro, Deus chama o cara de irrepreensível. E se Deus diz que o cara não tem do que ser repreendido, como é que você conseguiu botar defeito nele? Eu falei, então, Deus chamou mesmo de irrepreensível? Aí diz, segundo, você ensina as pessoas a não dar brecha. Mas o Jó vai lá e deu a brecha através do medo. Pela brecha o diabo já podia entrar porque ele autorizou. Mas em vez do diabo entrar pela brecha, ele fica esperando Deus dar autorização para usar a entrada da brecha que o Jó já deu. Ele diz, por que essa burocracia está misturando as responsabilidades de todo mundo? Eu falei, resumindo, você acabou com a minha doutrina. Eu falei, Luciano, o diabo só tocou porque Deus permitiu. E a verdade é que o diabo só toca em alguém com permissão, ou da própria pessoa, ou uma permissão soberana de Deus. E no livro de Jó, não é Jó dando a permissão. Só que para nós é desconfortável imaginar Deus entregando alguém de bandeja, em algum nível de exposição mesmo que não seja completo, ao diabo. Mas mesmo se a gente tirasse o livro de Jó da Bíblia, não resolveria o problema. Por quê? Lucas capítulo 22, se você for rápido de endereço, abra comigo lá. Lucas 22, versos 31 e 32, tem a conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, que é no mínimo, como diria o carioca, sinistra. Eu imagino os dois andando, caminhando juntos. E Jesus dizendo que está no 31, Simão, Simão, por 7 vezes, Deus chama alguém pelo nome 2 vezes seguida, repetido. Todas as 7 vezes na Bíblia, o que vem é alguma crise que vai ser tratada. Eu acho que se Pedro tivesse essa revelação, só de ouvir isso já dava um frio na espinha. Acho que ele já pensaria, deu ruim. Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Gente, não é uma conversa comum. Então, Pedro, deixa eu te dar a letra. Satanás, o cão, o caborja, quer peneirar vocês. Quer passar a peneira, é ver o que fica e o que passa. O cão quer peneirar vocês e ver o que é que sobra. Imagina a cara de perplexo, surpreso de Pedro,
olhando para Jesus, dizendo: o Senhor não permitiria isso, não é verdade? Imagino Jesus numa pausa dramática, mantendo silêncio, sem responder nada. E o Pedro insistindo: Jesus, o Senhor não permitiria uma coisa dessa? Permitiria. Imagino Jesus dando até uma subiadinha de responder. Mas o que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, eu orei por você. Imagino já Pedro querendo dar um suspiro: graças a Deus não vai acontecer. E Jesus termina: para que a sua fé não desfaleça. Resumindo, permissão concedida, a peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu estou te abandonando, isso não significa que eu estou virando as costas para você. Eu sou seu intercessor. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? O fato de eu dar uma permissão divina para uma ação satânica contra você não significa que eu te abandonei, e nem que eu não possa tirar lucro dessa situação. Eu estou intercedendo para a sua fé não desfalecer. Mais do que isso, quando você se converter, porque esse processo não vai te destruir, vai te aperfeiçoar. Usa o seu crescimento para fortalecer os seus irmãos. Não dá para negar isso, gente. E se a gente tirasse esse texto da Bíblia também, aí você vai ter que lidar com Apocalipse 2:10, carta ao anjo da igreja de Esmirna. O diabo está para lançar alguns de vós na prisão. O diabo, Deus diz que é o diabo. Ele não só diz: gente, uma casualidade aí vai rolar. Ele está dizendo: é o diabo. Mas ele não diz: usa a autoridade do crente, repreende em nome de Jesus. E há momentos que é assim que nós vamos lidar. Ele só diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser fiel? Não é apenas comprometido. Fiel é de fato a atitude daquele que tem fé. O que ele está dizendo é: fica comprometido como um sinal de que você continua crendo. Não há razão para duvidar. Mesmo que por alguma razão que você não entenda, eu permita o diabo te arrastar para a prisão. Confia em mim. Deus não tem que ficar dando satisfação do que faz por que faz. E Ele tem uma forma de agir que é invisível aos nossos olhos. Mas nós temos uma declaração de Jesus a Pedro no momento do lava-pés. E diz: Pedro, o que eu faço? Não entenderás agora, entenderás depois. Ou seja, Ele está dizendo: você não precisa entender nesse momento. Nesse momento você precisa confiar. Mas a boa notícia é que em algum outro momento nós poderemos entender. Talvez ainda nessa vida, talvez no porvir. Eu gosto de uma frase, por isso que eu brinquei que hoje é o dia de citar Lutero, também atribuído a Lutero. Ele diz: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Eu e você não precisamos conhecer os caminhos nem os processos, nós sabemos os resultados aonde Ele vai nos levar. Adversidades que Deus permite não significa que Ele deixou de estar comprometido, nos amando, preocupando com cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Olha os amigos de Daniel, foram lançados na fornalha de fogo por fidelidade a Deus. Não me parece um bom prêmio ou recompensa? E um dia eu vi um pregador: o fogo não queimou nada. Eu pensei: não é bem assim. A Bíblia diz que o fogo não queimou um fio de cabelo, eles não tinham cheiro de fumaça, não mudou as roupas, mas o fogo queimou uma coisa. Por 3 vezes a Bíblia enfatiza que os 3 foram lançados na fornalha amarrados. Mas o rei Nabucodonosor, surpreendido, olha e pergunta para aquela turma em volta que ganha para concordar com ele: nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? A turma diz: é verdade, rei. E diz: eu vejo 4 homens soltos. O fogo queimou as cordas que os prendiam. Porque Deus tem o poder de usar as circunstâncias adversas para nos libertar das nossas próprias amarras, para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar e para garantir que não virou as costas num processo que pode ser doloroso. Ele manifesta sua presença. O 4º homem na fornalha é uma prova disso. E Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E o que eu e você precisamos é confiar. Por quê? Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Se tem alguém que pode acreditar na teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor. Não só porque você ama a Deus, mas porque você foi chamado segundo o propósito divino. O propósito não é apenas aquilo que Deus tem de forma geral para todos nós. Ele tem aspectos individuais do propósito. Nos chama alguns de nós para algumas coisas, outros para outras. E por causa do propósito, Deus diz: eu vou fazer tudo conspirar em teu favor. Ele começa a dar sonhos proféticos para José, dizendo: meu propósito é te levantar como um governante. Sua própria família se curvará diante da autoridade que eu vou lhe dar.
José, na imaturidade, não administra bem a revelação, dá com a língua nos dentes, fala o que não precisa para quem não tem que ouvir. Seus irmãos ficam com inveja e simplesmente tentam puxar o seu tapete e o vendem como escravo, dizendo: vamos ver o que será dos seus sonhos. Lá no Egito, a Bíblia diz que ainda que como escravo, Deus era com ele, porque circunstâncias difíceis não significa que Deus nos abandonou. Ele cresce e prospera na casa de Potifar, mas porque é fiel a Deus, não aceita os convites e as propostas da mulher de Potifar para ir para a cama com ela. Ele injustamente é preso, agora ele vai para a cadeia. O cenário está parecendo pior do que o primeiro, mas a Bíblia diz: e o Senhor era com José. Porque as circunstâncias adversas não determinam se Deus está ou não está conosco. O que determina é a palavra e a declaração dele de que ele estaria conosco. Mas quando chega a hora certa, o José está na cara do gol, no timing perfeito, para viver o plano de Deus. Por quê? Nosso destino profético não está na mão das pessoas, nem tampouco daquelas que nos odeiam ou querem nos sabotar. O nosso destino, o nosso propósito está na mão de um Deus que pode usar até aquilo que tentam contra nós para nos colocar no lugar certo, na hora certa, para viver o plano e o propósito de Deus. Quem está entendendo? Em Gênesis 45, dos versos 5 a 8, por 3 vezes, José repete para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para o Egito. Ele diz: não foi vocês que me venderam para cá, Deus me trouxe. Por 3 vezes ele diz: Deus trouxe. Isso pode levar alguns a concluir de forma equivocada que existe uma espécie de fatalismo, de predeterminismo arbitrário. Então essas pessoas não escolheram fazer o mal contra José. Deus determinou que assim fosse porque ele queria. Será que é isso que a Escritura nos ensina? Não. Porque a explicação bíblica vem do todo da Escritura e não de parte dela. Em Gênesis 50, 20, o mesmo José, falando com os mesmos irmãos, ele diz: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ele diz: a parte de vocês, eu não vou tirar a responsabilidade. Vocês tentaram me derrubar. Vocês intentaram e planejaram o mal, mas Deus, para quem não há refúgio, tudo é reciclável, transformou a maldade de vocês em bem, porque eu sou fiel a Ele. Eu estou debaixo do propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Agora, se Deus pode usar o ataque de pessoas que não estão te apoiando, você acredita mesmo que os ataques de Satanás fogem ao controle de Deus? Ele tem o poder de usar os mesmos ataques e transformá-los em verdadeiras sataneiras, armadilhas, que façam com que o diabo, no final do processo, chegue a uma conclusão junto conosco. Ele cooperou em vez de atrapalhar. Obviamente não estou falando daquilo que a Bíblia adverte: não dá lugar ao diabo. Alguns o diabo está agindo porque eles deram espaço e não era nada do que Deus queria. Mas há outros que não cederam espaço. E alguma permissão divina está te surpreendendo. Confie que qualquer permissão divina para uma ação satânica não é um abandono, é um gerenciamento da mente mais brilhante que ninguém desse universo jamais poderá entender ou acompanhar, mas que tem um compromisso de cuidado com cada um de nós. O que eu estou dizendo e compartilhando essas verdades bíblicas, porque entendê-las trouxe uma profunda mudança na minha relação com Deus, na minha jornada de fé. Em agosto de 93 eu tive um acidente de carro que não fosse uma intervenção divina teria sido fatal. E o crente dizer que foi milagre é uma coisa, porque crente é empolgado. Mas quando médicos não cristãos começam a te atestar isso, mostrar todos os resultados dos exames e dizer quais seriam as implicações naturais, ficar te dizendo: teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você, isso é milagre, é porque algo aconteceu. Mas sabe, esse acidente me deixou em crise, porque enquanto todo mundo falava dos milagres, eu ficava pensando comigo: milagre por milagre, já que Deus ia fazer eu não bati em ninguém, ninguém bateu em mim, eu estava na estrada, mas eu tive uma aquaplanagem e o carro caiu ribanceira abaixo. Eu tinha acabado de trocar de carro e pensei, estava de mudança de São Paulo para Curitiba, falei: quando chegar lá faço o seguro. Até hoje não fiz, porque deu perda total naquele carro. Tudo que estava dentro do carro era toda a minha mudança, tudo que eu tinha. O Paraty, para quem lembra dos carros antigos, com o banco abaixado, tudo carregado até o teto. O que não se perdeu no acidente foi roubado enquanto era socorrido. Eu descubro que eu estou no hospital só com a roupa do corpo rasgada, ensanguentada, e que eu não tenho mais nada. Paralelo a isso, várias outras áreas da minha vida resolveram desmoronar tudo de uma vez, como se eu tivesse ganhado o dom do para-raio. Tudo caía em cima de mim.
E eu ficava dizendo para Deus, milagre por milagre, já que o Senhor ia fazer, eu não podia ter arrumado o carro na estrada. Em vez de deixar eu me arrebentar lá na ribanceira para depois dizer, salvei você, viu? Você não dava para fazer um milagre inteiro? Enquanto todo mundo estava empolgado, eu estava triste. Até porque eu dizia para Deus, cadê o seu cuidado? Cadê o seu amor? Cadê a sua proteção? Enquanto todo mundo estava olhando minha vida, tendo sido guardada, eu ficava olhando para as perdas materiais. Mas a dor não era o que é material. Era ler de forma equivocada naquilo que Deus não tinha sido um bom Deus. Que não tinha demonstrado amor e cuidado. E o pior é que Ele não dava satisfação de nada. E não foi por falta de pedir. Dizer, por favor, me diga o que está acontecendo. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de um bom debate, de uma boa discussão, no sentido de argumentação, não precisa ser de briga. No início do meu casamento, Deus me deu uma mulher muito meiga, muito doce, mas eu dizia para ela, se você me ama, discute comigo, porque eu não suporto o silêncio. E Deus não falava nada. Eu ameacei ele, falei que ia fazer greve no ministério, que ia parar, nada. 1 ano e 3 meses depois, esse acidente acabou trazendo mudança, eu deixei o ministério itinerante e fui para o pastorado. Depois de um tempo, sendo provado à frente do pastorado, chegou o momento de ser reconhecido e ordenado. No dia da ordenação, eu e mais 2 colegas estamos recebendo oração em posição de mãos. E um dos pastores, na hora que impõe as mãos sobre mim para orar comigo, ele tem uma visão aberta de um anjo de Deus em pé ao meu lado. Ele viu o anjo como você está me vendo. Ele ouviu o anjo falar com ele como você está me ouvindo. E para encurtar a história, o anjo disse, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás. Porque eu dizia para Deus, você cuida do cão. O tempo todo na oração. Eu dizia, mas nós 2 sabemos que o diabo só toca com permissão. Eu dizia para Deus, nós 2 sabemos que ou é uma permissão humana ou uma divina. E nós 2 sabemos que não fui eu que dei a permissão. Então está dizendo para ele, por que é que o Senhor daria? Eu fui fiel. Sabota o crente meia boca, não eu. E o anjo diz, diga para ele que, como ele diz nas orações, de fato foi Satanás. Porque Satanás o via como uma ameaça e queria pará-lo. Mas o anjo diz, diga para ele por que Deus o permitiu. Em agosto desse ano, isso completa 30 anos. E sabe o que é o curioso? Eu ainda tenho vergonha de contar essa história. O anjo disse, Satanás queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo. E o sucesso se transformaria em fracasso. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Deus precisava pará-lo e decidiu usar essa circunstância. O Senhor vai segurá-lo nessa cidade por um tempo até tratar profundamente com ele. Mas somente depois de muitos anos liberá-lo para voltar a correr e viajar não só ao Brasil, mas às nações. Mal sabia eu que esse castigo ia levar pelo menos uns 25 anos, antes de voltar a fazer o que eu estava fazendo. Mas quando eu consegui entender o outro lado, a outra versão, a vergonha era enorme. Eu dizia para Deus, me perdoa. Eu estava aqui protestando, murmurando, reclamando da sua suposta falta de amor e cuidado, enquanto o Senhor estava cuidando de mim. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. É o que a Bíblia diz, não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Não é porque você não está vendo que Ele não está agindo. Mas eu descobri que Deus colocou diante do diabo uma sataneira. Ele doido para me destruir. Deus diz, vai que é tua. Pega o menino na estrada. E hoje, quando eu olho para trás, eu irônico e sarcasticamente falo para o cão, tu foi uma bênção na minha vida. E a vontade de dizer, mané. Achou que ia me destruir e contribuiu com o processo. Quem está entendendo? Eu e você precisamos de um nível de compreensão que não importa o que estamos enfrentando. Deus falou comigo claramente depois disso. Eu te deixei entender o que aconteceu no acidente, porque eu quero que você proclame uma mensagem à minha igreja. Chame meus filhos a confiar em mim, mesmo quando eles não entendem o que está acontecendo. Leve-os a um lugar de confiança irrestrita. O Senhor diz, mas apesar de eu ter permitido que você entendesse o que aconteceu nesse acidente, para ajudar na didática do ensino, ele falou, isso não significa que eu vou ficar te dando satisfação de tudo que eu estou fazendo na sua vida daqui para frente. Mas algo que eu aprendi é confiar, mesmo sem ver. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está
Quando eu era garoto, eu me lembro de um poema que já foi muito popular no meio cristão. O poema ficou sendo conhecido mais pelo apelido do que pelo nome. O apelido é Pegadas na Areia. Se você não conhece, eu vou resumir a história. Ele fala de uma pessoa que via toda a história e trajetória da sua vida e percebia que Deus sempre esteve ao seu lado o tempo todo. Mas quando ele olhava para a trajetória da sua história, ele via que apesar de Deus ter andado com ele naquela areia da praia a maior parte do tempo, quando ele olhava para trás nos momentos mais difíceis, ele só via um par de pegadas. E a pergunta que fazia a Deus era: aonde o Senhor estava nos momentos mais difíceis? Porque o seu par de pegadas não estava ali. E a resposta de Deus era: o par de pegadas que sumiu não foi o meu, foram os seus. Eu estava te carregando no colo. Eu vi muito esse poema. Eu nem entendia porque as pessoas se emocionavam com ele. Até entender tudo aquilo que eu passei, viver o que eu vivi, começar a entender a doutrina bíblica. Em momentos onde eu olho para trás e tenho a sensação de que ele me abandonou, eu digo: essa não é a versão real. Não tem a menor chance dele te abandonar. E diz: eu estou contigo todos os dias, convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Quando Deus fala isso para Israel, Ele está dizendo: não é você que vai dizer que sabe o que eu penso. Quem sabe o que eu penso de vocês sou eu. Eu é que sei. Ele diz: são planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu creio que nessa noite Deus quer provocar nossa fé e confiança a um novo nível de resposta. E eu creio que Ele quer derramar de forma sobrenatural nesse lugar um bálsamo. Porque muitos de vocês estão com a dor entalada aí dentro, lutando para não sucumbir a nenhuma crise de fé, mas completamente perdidos no processo. Deus está dizendo: para de procurar entender o que não sabes agora, entenderás depois. Chegará um dia onde eu não sei se Deus vai dar explicação, se nós vamos entender automaticamente. Chegará um dia onde com certeza haverá entendimento. Mas até que esse dia chegue, a fé se apoia no caráter de Deus, e um Deus está acima de qualquer suspeita. Eu queria que você falasse com Deus por uns instantes e cresce que é uma provisão sobrenatural hoje, de um bálsamo para tocar essa dor aí dentro de você, que você sabe o que é. Espírito Santo, se o Senhor não agir, terá sido só uma palestra, no máximo motivacional. Mas nós queremos no teu toque e clamamos pelo teu sopro de vida neste lugar, sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs. Cumpre o teu propósito. O propósito pelo qual o Senhor tem liberado a tua palavra, e que a graça que acompanhe a ação do teu Espírito execute tudo aquilo que o Senhor intencionou. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.